Olá, seja bem-vindo ao Ideia Cursos Jurídicos. Meu nome é Fulvio Faria, sou mestre em Direito pela USP. Estou aqui na qualidade de professor de Direito Empresarial. Pretendo aqui contribuir com vocês na primeira fase e queria só esclarecer, né, que a gente escolheu aqui alguns temas para tratar em Direito Empresarial, porque se a gente pegar o ementário no edital, ele é muito extenso. Seria impossível a gente conseguir tentar sintetizar todo esse processo dentro desse tempo, né, do curso, e até mesmo entre um edital e outro. Então, basicamente, na seleção que a gente fez, estatística, são 4 os temas principais que caem na prova da primeira fase. O principal, né, desses 4, né, temos um eixo aí que vai ser empresa, né, a ideia de empresa, empresário, a parte de registro, obrigações do empresário, que estaria nesse eixo. Um segundo eixo, que seriam os títulos de crédito. Um terceiro, que seria falências e concordata. E um quarto, que seria os contratos empresariais. Como são os que mais caem, a gente vai focar mais nesses 4. Claro, nas últimas aulas, eu vou expor um conceito ou outro de uma das disciplinas que não estão nesses 4 eixos para tentar otimizar e melhorar o resultado de vocês na aprovação da primeira fase do OAB. Bom, como estou aqui encarregado de direito empresarial, a gente tem que, né, avançar e começar aí já a disciplina o quanto antes. O direito empresarial, ele é um ramo que está dentro do direito privado, né, do que a gente chama de direito privado. E aí eu vou abrir aqui já uma tela para a gente ir indo conversando e expondo para vocês. Então, direito empresarial é um ramo especial do direito privado. O direito privado, o que seria isso, né? O direito privado é tudo que rege a vida privada das pessoas. Aquilo que, em tese, não estaria o Estado intervindo de alguma forma. Isso aqui é só para a gente ter uma introdução bem básica. Então a gente poderia perguntar, mas por que não está tudo dentro do Código Civil, né? Não está no Código Civil por quê? Porque o legislador entendeu que algumas coisas da vida privada devem ter uma atenção especial para que a sociedade não seja lesada, ou até mesmo aqueles que lidem com essas pessoas não sejam lesados. Foi por conta disso que se criou um regime especial chamado direito empresarial. Então, algumas pessoas estão submetidas a esse regime especial por conta de sua atividade ter uma relevância social. Então, o direito e o legislador entendeu por bem e falou, olha, nós não vamos deixá-los submetidos ao regime geral do Código Civil, ou o regime geral do direito civil, e submetê-los, essas pessoas, essas atividades, a um regime especial chamado direito empresarial. A gente vai ver depois aqui, né, uma hora que a gente for comparar, que antes era direito comercial, agora é direito empresarial, porque mudou-se a teoria de fundo, né, que estava abarcando esse ramo, mas depois eu avanço nisso. Mas a gente tem que entender que o direito empresarial é um ramo especial do direito privado. E onde que está boa parte da regulamentação do direito empresarial? Boa parte dele está no Código Civil, no 966 do Código Civil, adiante, a gente vai ver uma parte bem densa disciplinando o direito empresarial dentro do Código Civil, que estaria ali na disciplina do direito civil. Mas lembre-se que o direito empresarial é um ramo autônomo do direito civil. Bom, para começar então, a gente precisa falar assim, tá, Fúrio, quem está no direito empresarial e quem não está? Quem está é aquele que é considerado empresário, que exerce empresa. Então a gente precisa começar pelo conceito, né? O que é o empresário e o que é a empresa. E aí eu já trago aqui para vocês a diferenciação entre empresa e empresário, que a gente não pode confundir também, porque é muito comum, né? A gente vai chamar o empresário, o sócio, né? Ele é sócio de uma sociedade empresária e a gente chama ele de empresário, de empresário, empresário, né? Eu sou empresário. É lógico que é uma conotação popular, né? Nada contra isso, mas tecnicamente a gente tem que ficar esperto para se na prova vier desse jeito a gente não cometer erros, né? Então vamos lá. O que é empresa e é empresário, né? Então empresa, a gente tem que lembrar que sempre é a atividade, a função. E o empresário é a pessoa, né? O agente, seja ele pessoa jurídica ou física, que explora aquela atividade. Vamos pensar um exemplo rápido aqui. Um supermercado, né, que você compra, faz compras, você vai chegar lá, você vai ver que o que o supermercado faz enquanto o estabelecimento. Ele exerce uma atividade que é comercializar para as pessoas elas poderem ter o comércio ali de coisas de mercado. Então essa é a atividade. Né? É óbvio, mas essa é a atividade. E o empresário é aquele que vai estar ali administrando, organizando, né, essa atividade. Basicamente é isso, ele que vai estar explorando essa atividade, mas a gente vai aprofundar mais esse conceito. Eu trouxe aqui para vocês
uma definição do Fábio Ulloa, né, que está no livro dele, que a empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. Então aqui a gente já entra uma situação importante que a gente tem que guardar, que empresário, então, pode ser pessoa física ou jurídica. Então aí o Fábio Ulloa continua. No primeiro caso, o exercente da atividade econômica se chama empresário individual. Opa, guardem isso. No segundo, sociedade empresária. Então a gente tem que colocar aí, ó, pessoa física, empresário individual. Sociedade empresária, pessoa jurídica. Beleza. Como é a pessoa jurídica que explora a atividade empresarial, não é correto, portanto, chamar de empresário o sócio da sociedade empresária. Como a gente acabou de dizer, né, quando a gente chama aí uma pessoa que é dono de uma sociedade empresária, a gente chama ele de empresário. Tecnicamente estaria errado, né? Tecnicamente seria adequado chamá-lo de sócio, ou sócio. Então essa seria talvez aí a conotação mais adequada. Mas é lógico, no popular as pessoas chamam, né, de forma legítima o nome deles de empresário. Mas é sempre guardar que na prova a gente tem que lembrar da linguagem técnica, né? E aí eu fiz um quadrinho aqui para vocês para enaltecer essa diferença inicial. Então, empresário individual vai ser a pessoa física e sociedade empresária ou equiparados a tal, né, pessoa jurídica. Outra diferença que tem também entre esses dois tipos, né, o empresário individual, que é a pessoa física, e a sociedade empresária, que vai ser a pessoa jurídica, é que o empresário individual, via de regra, por haver uma confusão patrimonial entre o patrimônio dele de pessoa física, aquela pessoa privada, né, que tem a família, com a pessoa física da empresa, essa confusão patrimonial leva a que este empresário tenha uma responsabilidade ilimitada, né, embora seja subsidiária, mas ela seja ilimitada. Ao passo que, na sociedade empresária, por haver uma pessoa jurídica que ela é distinta da pessoa física, via de regra, não há confusão patrimonial e, via de regra, não havendo confusão patrimonial, a responsabilidade será limitada, via de regra, né? A gente vai ver do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que dá para também chegar no patrimônio dos sócios. Mas é essa distinção que a gente tem que ter inicial. Lembrar, empresário individual, pessoa física, confusão patrimonial, via de regra, responsabilidade ilimitada. Sociedade empresária, pessoa jurídica, então ela tem uma personalidade jurídica própria, artigo lá do 44 do Código Civil. Via de regra, não há confusão patrimonial e, via de regra, responsabilidade limitada. Bom, feito isso, essa primeira introdução, então a gente vai entender que empresário é tanto sociedade empresária quanto empresário individual. E aí a gente vai para começar no Código Civil, qual é a definição de empresário e seus elementos. Se a gente abrir o Código Civil, a gente vai iniciar o direito empresarial exatamente com o artigo 966. Você vai lá no código, pega um Código Civil ou na internet mesmo, se você for lá no 966, vai ter lá o título, o capítulo próprio, iniciando o direito empresarial com este artigo. Por que ele é importante, este artigo? Porque ele vai ser nuclear naqueles que vão incidir no regime do direito empresarial ou não. Essa é a grande questão para a gente aqui. Então vamos explorar esse conceito do 966. O 966 deixa claro, olha, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Eu realcei aqui um Azinho no profissionalmente, um B na atividade econômica, um C no organizada e um D aqui, né, no para a produção, porque eu vou dissecar, né, disseminar melhor aqui esses 4 elementos. Profissionalmente, o que ele está querendo dizer, né, o artigo com a ideia profissionalmente? É profissão habitual. Ora, pense só, eu, Fúvio, quero vender meu carro para um terceiro. Eu vou fazer isso talvez uma vez na vida, ou 2, 3, 4 vezes na vida, né, a cada ano, ou vários anos depois. Falta aí o que para mim? Uma habitualidade. Por quê? Porque eu não sou vendedor de carro, né? Apenas quero trocar meu carro e vender para um terceiro. Então, é lembrar disso. Olha, se eu faço isso de forma eventual, eu não sou habitual a fazer aquilo, então eu não sou profissional naquilo. Tanto é que a gente fala, ó, aquele sujeito faz isso há muitos anos, né? Ele faz toda hora, então ele é um profissional da área. Opa, ele teria já um elemento aí para ser empresário. Então, profissionalmente é essa a conotação, daquele que está habitualmente, todo dia, fazendo aquela atividade. A atividade econômica já nos coloca aqui uma situação, atividade econômica que visa lucro, não voluntariado. E por ter lucro, por se almejar lucro, se tem risco na atividade, se tem risco econômico, se tem risco técnico. Então a conotação é essa atividade econômica, que é? Pô, a pessoa ali abriu, né,
fez o empresário, né, ele formulou ali o negócio dele, começou a exercer a empresa, e a empresa tem como base aí uma atividade econômica, ele assume alguns riscos. A gente está vendo aqui que os elementos do que é empresa estão dentro depois da palavra exerce, né? Então, exerce elementos de empresa. Então, quais são os elementos de empresa? Alguém que está profissionalmente ali, algo que é uma atividade econômica, essa atividade ela é organizada, e aí a gente entra no terceiro tópico aqui. O que seria o organizado? Esse empresário, ele vai organizar a empresa de um jeito que ela produza um resultado. Ponto. Como é que ele faz isso? Ele articula os fatores de produção. Então ele pega lá mão de obra, insumo, tecnologia, junta tudo isso, organiza de um jeito tal que produz de uma forma satisfatória esse produto ou serviço. Recentemente mesmo aqui no estado de Minas, a gente organizou uma indústria e exatamente foi isso. A gente pegou a mão de obra, montamos o organograma, a gente viu o maquinário, estruturamos tudo e ao final o empresário, com a consultoria nossa, conseguiu organizar para produzir um resultado. Isso é muito legal, muito interessante de se ver. Então o elemento organização, ele é essencial para uma empresa conseguir produzir. E aí entra no quarto elemento, produzir um bem ou um serviço. Então, o quarto elemento é o resultado. Essa atividade ela não pode parar apenas na organização. Por quê? Porque senão ela não vai ter atividade. Ela tem que passar por esse processo de organização e esse processo de organização gerar algo que é produção de bens ou serviços, ou a circulação de bens e serviços. Aqui, quando eu falei lá na introdução, aqui que ficou a grande ideia, né? Do que seria atos de comércio ou atos de direito de empresa, né? Bom, atos de comércio era o regime anterior, por isso se falava direito comercial, né? Qual era a ideia? A ideia antes não era trabalhar o 966, né, para a gente encontrar os 4 elementos. A gente trabalhava no seguinte sentido, olha, aquele ato em si está na lei ou não está na lei? Se está na lei, é considerado comércio, não está, não é considerado comércio. Já no novo regime, que é o regime do direito empresarial, não precisa estar na lei ou não. Desde que complete os 4 elementos aqui, a gente vai estar falando-se de uma empresa ou de um produto ligado à cadeia produtiva do empresariado. Um exemplo que ajuda a elucidar isso. Um software, há 40 anos atrás, ele não existia. Se ele viesse a existir no regime, né, do direito do comércio, dos atos de comércio, ele provavelmente não seria considerado objeto de empresa ou, né, o resultado de um produto de empresa. Então ele estaria fora da proteção do direito empresarial, né, ou do direito comercial da época. Então a ideia aí é o que era, por exemplo, essas novas tecnologias, esses novos objetos que iam surgindo, a gente ter um regime de proteção para toda hora não ter que ficar criando lei para proteger coisa nova, e simplesmente já ter uma lei que pela funcionalidade ela já protege. Basicamente é isso. Ficou melhor, né? Então protege vários outros valores aí. Agora está na moda, né? Por exemplo, Bitcoin, NFT, tudo mais. O regime do direito empresarial já protege, porque compreendendo esses 4 elementos, né? Compondo esses 4 elementos, aquela empresa nova, né? Nesse novo ramo aí do metaverso, já estaria protegida, né? Tô trazendo um exemplo aqui para vocês mais atual e mais disruptivo, né? Que ainda a sociedade está entendendo como é que funciona isso. Bom, então a gente está aqui na definição de empresário e seus elementos. A gente tem que entender agora que existe alguns agentes econômicos que estão excluídos dessa relação a princípio, certo? Então a gente vai ver aí o profissional intelectual. Quem é o profissional intelectual? Basicamente é o advogado, é o médico, um artista, um cientista, um professor, dependendo, ele pode ser considerado um escritor e por aí vai. Então, vamos ler lá o parágrafo único, né, do 966. Está dentro do próprio 966 que inaugura o Código Civil, no Código Civil de Direito Empresarial. Ele vai falar assim, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Aí, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Opa, já ficou um parênteses aqui. Então, o que seria o diferencial para um profissional intelectual ser considerado empresário ou não? Via de regra ele não é. Por quê? Porque a doutrina entende que, via de regra, a esses profissionais falta o elemento organizada. Ou seja, ele não vai organizar, articular vários fatores de produção. Por quê? Porque normalmente é um trabalho artesanal. Veja só,
Eu, como advogado, eu não vou precisar organizar mão de obra, insumo. Eu preciso só sentar na cadeira e normalmente escrever uma petição ou ir numa audiência. Então é um trabalho muito artesanal. Mas, a partir do momento que eu tenho uma organização, tenho insumo, tenho contrato, a gente vê isso nos grandes escritórios, eu vou ter o elemento organizado. Por quê? Porque eu sou substituível. Né? Eu passo a não ser mais, não é que não digo útil, né? Mas eu não passo a ser mais assim, indispensável. Se eu falecer, né? Se eu chegar a morrer, o escritório continuaria, pensando assim nessa lógica. Então, haveria um elemento tão organizado ali, de organização dessa atividade, que aquela pessoa, por si só, não acabaria a atividade com ela. E, aliás, acho que essa é uma das viradas, né, para o mundo capitalista, essa, né, a gente sair das corporações de ofício, que eram mais artesãs, para uma organização do capital, organizando os fatores de produção de um jeito que nunca para a produção, né, a empresa. Então, lembrar disso, né? Via de regra, não é. Mas, se tiver o elemento organizado, né? Se falar lá na prova, uma sociedade de advogados, que a gente vai entrar agora no próximo tópico, se falar de uma sociedade de advogados e tudo mais, e falar que tem uma organização ou um elemento de empresa, considera-se não profissional intelectual excluído, e sim considera-se empresário. E aí, né, a gente estava falando ali da pessoa física, agora falando da sociedade, que já é um conglomerado de pessoas. Elas não também são empresárias, quando são, né, sociedades uniprofissionais, porque se aplica a mesma regra do anterior. A única diferença é que no anterior, a gente está falando de uma pessoa simples, né? Uma pessoa só. Aqui a gente está falando de várias pessoas que se unem para produzir um bem. Só que, de novo, falta o elemento a elas, que é organizado, né? Então, se a gente tiver, né, seria empresária essa sociedade, se ela tiver um elemento de empresa, né, tipo atividade própria de empresário. Se não tiver, ela vai ser considerada sociedade simples. Tanto é que escritório de advocacia se considera, né, sociedade simples. E aí a gente pega o 982 e vai estar desse jeito. Salvo as seções expressas, considere-se empresário a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. E simples as demais. Ou seja, se é empresária, se tem elemento de empresa, a atividade de empresa é empresária. Se não tem, é considerado sociedade simples. Né? Então, aquela união de pessoas se considera sociedade simples. Outra pessoa excluída desse rol é aquele que exerce a atividade rural, tanto individual quanto socialmente. Qual é a ideia de se excluir do rol de empresário? É porque ele não tem um elemento de empresa? Não, ele tem um elemento de empresa. O problema é que a lei visou, falou, olha, ele tem um elemento de empresa, mas se eu colocar ele no regime empresarial, eu vou colocar muitas obrigações a ele, que vai ficar difícil de ele cumprir e vai burocratizar a vida do pequeno produtor rural. Basicamente é essa a ideia. Então a ideia da lei aqui é proteger o empresário rural. Olha, empresário rural, é muito duro a sua vida no campo, eu vou colocar mais uma obrigação para você ainda, além dessa vida dura que você já tem no campo? Não. Então você fica dispensado de fazer a inscrição e o registro para ser considerado empresário e atrair todo aí um regime de obrigações e direitos, correto? Então a gente vai ter essas duas disposições em 2 artigos do Código. Uma remetendo ao empresário rural, né, se fosse empresário considerado rural, e o outro a sociedade empresária considerada rural e a facultatividade ou não do seu registro. Vamos lá ler, porque sim, né, para a gente rememorar. O artigo 971 fala do empresário. Então, lá, o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, né, então está falando ali, ó, ele trabalha só na produção rural. Pode, observar das formalidades, né, que trata o 968 e parágrafos, que são os requisitos de requerimento, requerer inscrição na junta comercial, né, registro público de empresas mercantis, da respectiva sede onde ele tem operação, caso em que, depois de inscrito, ele ficará equiparado ao empresário. Então, até então, ele não é equiparado. A partir do momento que ele faz, ele é considerado. A doutrina fala que a natureza dessa facultatividade exercida, né, então ele registrou-se, se inscreveu como empresário, ela fala que tem uma natureza constitutiva. Por quê? Porque ele se constitui como empresário a partir de então. Não, eu vou retornando para trás. Isso por uma questão óbvia, porque se a gente voltasse, né, repristinasse, né, voltasse os efeitos, retroagisse os efeitos para trás, a gente estaria obrigando o empresário a fazer declarações e tudo mais para trás. Isso não é. Então, por mais que ele já tenha começado a atividade, vamos supor, há 20 anos, só vai constituir as obrigações de empresário para ele a partir daquele momento que ele se inscreve. Por quê? Por óbvio, senão você vai perder todo o sentido da proteção que a lei visa dar ao empresário. A mesma coisa para a sociedade empresária, a gente vai ter uma redação muito parecida, que ela pode também ser facultada ao registro.
Só que a única diferença é que como ela já existe, né, enquanto sociedade simples, vamos pôr assim, a gente vai ter que reger ela pelas normas que regem a transformação da sociedade. Então vai ter que fazer a documentação dos contratos para fazer a alteração. Mas isso também seria algo natural, né? Porque a sociedade já se constitui com um contrato, diferente do empresário, que ele não precisa de contrato para começar as suas atividades. Eu trouxe 2 enunciados para vocês aqui que reafirmam, né, a leitura do que a gente acabou de ver do Código Civil. Então, o 201 da Jornada de Direito Civil deixa claro que o empresário rural e a sociedade empresário rural, inscritos, né, no Registro Público de Empresas, estão sujeitos, portanto, à falência e podem requerer concordata. Aqui é interessante porque, de novo, né, quando a gente entra para o regime do direito empresarial, a gente tem direitos e obrigações. Então, a gente tem aí 2 direitos, um direito e uma obrigação. Uma obrigação é poder, né, se sujeitar ao regime de falência. Então, se sujeita, isso pode ser interessante para o empresário, porque imagina só, né, ele é empresário individual e ele tem a confusão patrimonial, ele não é empresário, né, ele não fez o registro do empresário rural. Ele estaria sujeitando aí até mesmo os bens particulares dele. Já na falência, ele poderia separar a massa patrimonial particular da massa patrimonial da empresa. E, ao mesmo tempo, dá um direito, né? O registro, que é o direito de ele requerer também falência ou recuperação judicial de outros devedores dele. O enunciado 202, né? Ele tem uma outra, já esclarecendo um pouco mais o que o registro ele implica. Então, o registro do empresário ou a sociedade rural é facultativo, como a gente já alertou, e tem natureza constitutiva, ou seja, sujeitando-se ao regime jurídico empresarial apenas a partir do registro, né? E aí, ele já coloca aqui, inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. Então, se ele não exerceu, ele não está submetido aos direitos e obrigações do direito empresarial para os empresários, seja ele empresário individual ou sociedade empresária. Outro excluído, essa aqui é uma alteração recente, é a partir da lei do SAF, né? Eu coloquei aqui porque pode ser que venha, né? Porque é uma lei nova aí, está com vigência, está em discussão, está em alta essa discussão nos jornais. O SAF basicamente é o quê? É o que está acontecendo com o Cruzeiro e Botafogo no Brasil. Eles eram uma associação, né, tanto que tem um conselho, os torcedores participavam das discussões, das assembleias, eles vão se transformar agora numa sociedade anônima de futebol, né, para captar dinheiro e sair da crise, dívida que eles estão enfrentando. Bom, o que nos interessa, né, dessa alteração? Essa alteração ela trouxe o seguinte, 971 lá do Código Civil. Aplica-se, né, essa opção de poder ser considerado profissional, empresária, né? A associação que desenvolve atividade futebolística, então, por exemplo, o Cruzeiro hoje é uma associação em caráter habitual e profissional, porque ele faz isso há quantos anos, né? Talvez um centenário, eu não sei quantos anos o Cruzeiro como clube existe, caso em que, né, com a inscrição será considerado empresário para todos os efeitos. Qual é a vantagem disso para o SAF? O SAF está sendo um processo lento ainda com os clubes. Então, para ele já ajustar na dívida, ele já ajusta a dívida enquanto associação. Então, se ele se registra enquanto empresário, ele vai poder, por exemplo, de recuperação judicial, ainda com o tipo social de associação. E aí, nisso, facilita a transição dele para uma SAF, até mesmo para os investidores já saberem aquilo que está congelado enquanto dívida, aquilo que não está. Então, contribui muito para esse processo de transição. Acredito que seja só por um desses, não é só esse motivo, né, mas um dos motivos mais fortes é esse. Tanto é que Cruzeiro, Botafogo, a primeira coisa que eles vão colocar na mesa é a recuperação judicial desses clubes para poder, por exemplo, daquela massa que eles têm de dívidas, de Cruzeiro mesmo, o pessoal fala da massa da ordem de 1 bilhão, desse a ordem de 1 bilhão, fazer uma recuperação para travar esse crédito, né, esse débito que eles têm, mas esse crédito que os terceiros têm, para poder ganhar um fôlego e respirar e ir pagando aos poucos. Então, já é um dos motivos aí. Pode vir alguma coisa disso na prova, se vier, ficar antenado, né? Que já vai falar, a associação pode se tornar empresária se for futebolística, sim, desde que seja lá, né, referente ao SAF. Sociedades cooperativas também, por um critério aí legal, elas estão excluídas né, de ser considerado como empresário. É só uma definição legal política, não tem nenhuma razão assim maior.
Porque a sociedade cooperativa, se a gente for pegar, né, as cooperativas, às vezes vai comprar leite na padaria. Ela é uma empresa que produziu, mas ela é feita de um regime de cooperativa, então ela tem uma atividade empresarial, tá saindo o produto dela para comércio, então ela seria considerada uma cooperativa por natureza, uma empresa por natureza, né? Elas são excluídas por um critério basicamente legal. Então, no 982 do Código Civil, está lá escrito, né? Independente de seu objeto, considere-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. É por conta disso que está ali. E aí o André Santa Cruz, né, Ramos, ele traz aqui explicando que é apenas uma decisão política. Então lembrar, sociedade cooperativa é uma exclusão por critério legal. A do SAF é uma questão aí de transição, né, a associação, desculpe, ela é uma transição desde que seja para atividade futebolística para o SAF. O econômico rural, ele é empresário, ele tem os elementos de empresa, só que a lei faculta ele entrar no regime ou não do direito de empresa, por uma questão de favorecimento ao empresário rural. A sociedade simples, via de regra, não é, assim como os profissionais intelectuais, via de regra, não são também, por conta de faltar um elemento de empresa, que é a organização. Então, esses dois primeiros, falta o elemento do empresário. O econômico rural não falta o elemento do empresário, mas a lei tira a obrigação de ele entrar no regime. E a futebolística é uma transição admitindo aí que uma figura social, né, uma figura de pessoa jurídica não teria essa natureza empresária, mas ela teria aí essa conotação por conta dessa transição, né, para virar uma sociedade anônima. E a cooperativa, simplesmente por decisão política, haveria a exclusão. Bom, já finalizando esse primeiro bloco, eu pretendo ir nessa linha de exposição, acredito que vai contribuir muito para vocês, porque eu vou trabalhar o artigo, depois vou trazer as questões, e a gente fecha esse primeiro bloco. No segundo bloco, eu já pretendo trazer aqui sobre a ideia de registro, nome e tudo mais, e trazer já algumas questões para a gente já ir entendendo como é que é cobrado o direito empresarial na prova objetiva. Bom, é isso. Até o próximo bloco e a gente continua.